Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos de volta, depois de um certo tempinho. Como vocês estão? Faz tempo que a gente não se fala, né? Graças a Deus, bem, e você? Deu para descansar? Foi bem aí? Deu nada. Todo mundo preparado para continuar o segundo semestre? Pegar mais umas férias. O coração tá pronto não, você? Oi? O coração não tá pronto não. Gente, vocês vão ver que daqui a pouquinho a gente já está no final do ano. O segundo semestre passa rapidinho. O terceiro semestre não é muito longo, depois que passa o terceiro bimestre, voa, fica mais rápido ainda. E quase derrubei o computador aqui. Aí, agora voltou. E as outras aulas já voltaram? Eu preciso combinar com vocês como que nós vamos fazer agora aqui para frente esse nosso terceiro bimestre. Acho que vocês já perceberam que nós estamos vivendo aí uma dinâmica de retomada, né? Então, tem algumas disciplinas que já estão voltando aí no presencial, né? Antes a gente estava só com as práticas, mas agora alguns cursos já adotaram até as teóricas para voltar. No nosso caso, a gente vai continuar com a mesma dinâmica que nós estávamos antes, tá? Então, provavelmente aí vamos continuar com aulas quinzenais. Então, essa aula que nós vamos fazer ela online, certo? E na quinta-feira que vem a gente já tem aula em sala de aula. Tranquilo? Hoje, especificamente para dar início aí ao nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho de acessibilidade. O que vocês entendem por acessibilidade, gente? Vamos lá, o que vocês entendem por acessibilidade? Essa palavrinha tão falada. O que vocês conhecem de acessibilidade? Uma qualidade? Oi? Quem já ouviu falar nessa palavra? Acessibilidade. Pode ser algo que seja acessível? Algo que seja acessível. Mas vamos parar para pensar como que a acessibilidade ela se encaixa no contexto, no nosso contexto aqui, no nosso contexto da engenharia, no nosso contexto da arquitetura. Como que eu posso usar a acessibilidade ao meu favor? E outra coisa, para quem que essa acessibilidade ela é destinada? Na criação de um projeto? Na criação de um projeto. E qual que é a função da acessibilidade? Dá acesso a informações? Promover o acesso. Basicamente é isso, certo? Na verdade, o princípio que nós vamos seguir aí, o princípio que vai nortear o nosso entendimento de acessibilidade vamos partir do início, vamos partir da ideia de que a acessibilidade é garantir que todas as pessoas têm acesso igual, acesso democrático, acesso igualitário a todas as funções aí ofertadas, oferecidas. Ou seja, todas as pessoas que tenha alguma dificuldade para ter acesso aos serviços, eles precisam ter condições para que possam desfrutar desses serviços, certo? E esses princípios, eles são muito aplicados quando a gente vai desenvolver projeto, principalmente projeto arquitetônico. Por quê? Quando nós trazemos essa ideia de acessibilidade para a nossa esfera projetual e começamos a discutir aí acessibilidade das edificações, acessibilidade da cidade,
Então, quando nós trazemos esse princípio aplicado ao nosso projeto, nós temos que projetar de uma maneira em que todas as pessoas sejam capazes de ter aí acesso igualitário às funções. Se for de um edifício, todas as pessoas precisam ter um acesso igualitário a esse edifício. As pessoas precisam se locomover de uma forma eficiente, elas precisam usufruir do que esse edifício vai ofertar. E para que isso aconteça, eu tenho que promover uma metodologia de projeto que ela seja capaz de dar essas condições para todas as pessoas. Ela seja capaz de suprir essas pessoas nas suas especificidades, nas suas necessidades. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente vai discutir muito as funções, até mesmo as funções motoras das pessoas, do ser humano. Por quê? Vocês têm que convir comigo que uma boa parcela da sociedade são pessoas dotadas de necessidades especiais, pessoas que não conseguem desenvolver as suas atividades de uma forma convencional, como nós desenvolvemos aqui, certo? Então, nós temos as pessoas que, ou por um acidente, ou por uma falha genética, ou qualquer outra coisa, que tiveram aí as suas funções motoras, as suas funções de movimento prejudicadas. Então, quando nós falamos disso, nós falamos de pessoas com necessidades especiais, ou por algum portador de alguma deficiência. Pode ser uma deficiência física, que impede a locomoção, né? Ou pode ser uma deficiência visual, auditiva, e junto desse grupo nós temos as pessoas que têm uma mobilidade reduzida por um determinado espaço-tempo, ou seja, eu estou com uma limitação de movimento, mas ela não é permanente, certo? Mas ela é uma limitação. Qual que é o exemplo disso? Uma pessoa, por exemplo, que quebra a perna, ela está limitada ao seu movimento por um espaço de tempo. Um idoso, ele não tem nenhuma defasagem de movimento, mas ele partiu, em virtude das condições de sua vida, ele passou a ter algumas fragilidades que não tinha na sua juventude, e passará, então, a demandar uma atenção especial das edificações para que ele possa, então, desenvolver as suas atividades cotidianas, rotineiras, que eu e você fazemos de uma maneira muito natural. Então, para a gente dar início, eu estou compartilhando uma tela com vocês já estão conseguindo ver o meu material? Sim. Eu não vou maximizar, porque geralmente está travando, tá? Eu vou deixar nessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada. Apareceu para vocês? Sim. Vamos lá, Olha aqui, esse contexto aqui, Segundo um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população dos países em desenvolvimento possui algum tipo de deficiência. Ou seja, é uma parcela muito grande da nossa população. O Brasil é um dos países em desenvolvimento. Se a gente parar para pensar num horizonte populacional, nesse universo populacional, 10% é uma quantia muito significativa. Nós vamos ter aí alguns milhões de pessoas que possuem alguma necessidade especial, algum tipo de deficiência. E muitas vezes, essas pessoas elas acabam sendo renegadas, né? Às vezes essas pessoas elas não conseguem usufruir de todos os serviços nas quais elas têm direito, porque as cidades, as edificações, elas não são preparadas para receber essas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade de se locomover, de andar, seja portadora de cadeira de rodas, por exemplo, ela não vai conseguir exercer todas as suas atividades cotidianas em uma casa que tenha 2 pavimentos, por exemplo, porque nós vamos ter a limitação das escadas. Como que essa pessoa vai transitar entre os pavimentos por meio das escadas? É praticamente impossível. E então, para que essa pessoa consiga exercer as suas funções, nós precisamos adotar, então, estratégias projetuais que contemplem as necessidades dessas pessoas e que possa
garantir com que ela usufrua de todo o espaço, de tudo que o espaço é capaz de ofertar, certo? Então, quando nós falamos de acessibilidade, um outro dado que é importante é o seguinte, ó, os acidentes de trânsito produzem aproximadamente 120 mil portadores de deficiência por ano, deficiência permanente. A gente não fala muito sobre isso, mas o trânsito nas grandes cidades, ele mata mais que numa guerra civil. O trânsito, ele é, se não me engano, no Brasil, a segunda ou a terceira causa do maior número de mortos anualmente. Então, o trânsito, ele acaba prejudicando muito a vida das pessoas, certo? Então, o assunto segurança de trânsito, ele acaba sendo muito discutido, e ele precisa mesmo ser discutido. Às vezes ele não está tão presente na imprensa, mas nós já temos aí uma corrente de pensadores que vão discutir, e vão discutir cada vez mais como que essas cidades elas precisam ser construídas para que o trânsito não seja essa máquina letal de causar aí impotências, né, causar perdas, tanto econômicas, sociais, humanas. Então, são coisas que nós precisamos discutir. E acessibilidade, a ideia de acessibilidade é estratégias, então, que possibilite que todas as pessoas acessem e utilizem o espaço construído, ou seja, o espaço construído ele precisa ser acessível a todos. A Constituição Federal de 1988, ela vai dizer que todos os indivíduos são iguais perante a lei. A partir do momento em que nós partimos do pressuposto que todos os indivíduos são iguais, que todos têm direitos iguais, que têm direito à educação, direito a transporte, direito à saúde, direito à cidade. Então, a partir dessa premissa, todos os nossos cidadãos, todas as pessoas no território nacional precisam ter aí condições de usufruir desses espaços e de uma maneira segura, confortável e autônoma. E a gente só vai conseguir proporcionar isso para essas pessoas se nós pensarmos em acessibilidade e pensarmos principalmente em desenho universal, tá? Então, quando a gente for discutir espaços construídos aí de habitação, de comércio, de transporte, todas essas premissas, tudo quando nós vamos discutir isso aí, nós precisamos sim falar então de acessibilidade. Gente, até aqui tranquilo para vocês? Como que tá indo? Tranquilo? De boa. Então vamos lá. Ó. Então, quando eu falo de acessibilidade aplicada ao projeto, eu estou falando o seguinte, ó, implantação de aspectos como rampa, inscrições em braille e piso tátil. Quem sabe me dizer o que é um piso tátil? Quem sabe dizer, gente? É aqueles piso amarelinho? Não é? Isso. E quem sabe dizer o que são inscrições em braille? Escrita para cima. Isso. Alguém já viu? Alguém já tateou aquilo lá? Conhece como é? Caixa de remédio tem bastante que você paga. Isso, tá, exatamente. Caixa de remédio. O que mais? Onde mais eu encontro, gente? Até os livros próprios, né, professor? Para pessoa que é cego. Exatamente. E outra coisa, não sei se alguém já reparou isso, vocês já repararam como que são colocadas as rampas na cidade? No espaço urbano? Nas esquinas? Nas esquinas, mas vocês já repararam que para a gente instalar essas rampas, geralmente nós sempre fazemos o rebaixo das guias? E as rampas nas edificações, como que elas são? Quem já reparou nas rampas presentes nas edificações? Sei lá, num banco, no supermercado. Vocês já repararam como são? Como elas são construídas?
que chamou a atenção de vocês nesses locais? Quem pode me Corrimão? dizer? Tem corrimão, às Ela é vezes tem um elevada? piso diferente. Oi? Tem Ela é aqueles, elevada? tem aqueles pisos com bolinha Ele- antiderrapante, não é? Ou não? Isso, tem algumas que tem um piso antiderrapante. Uma das questões, na verdade, é assim, ó. Conseguir enquadrar uma rampa em um projeto arquitetônico, principalmente, é um desafio, tá, gente? Por quê? Geralmente, uma rampa, dependendo da altura a ser vencida, do pé direito a ser vencido, ela vai demandar muito espaço, porque vocês vão perceber, e eu vou mostrar aqui a nossa norma, vocês vão perceber que nós temos uma inclinação máxima que essa rampa pode ter. Se eu não me engano, é entre 6%, né, ali próximo de 6%. Por quê? Se essa rampa ela for muito inclinada, a gente não vai conseguir, por exemplo, quem está com uma cadeira de roda, ele não vai conseguir manusear essa cadeira de roda para vencer esse espaço da rampa. Ele não vai conseguir se locomover, até por questões de força da gravidade. Quanto mais inclinada essa rampa for, maior vai ser o esforço para conseguir vencer essa rampa. Então, por isso que a norma ela vai estabelecer uma dimensão mínima da inclinação. Então, ela não pode ser muito inclinada. E aí, essa inclinação, ela realmente garantir essa inclinação, é um desafio para o projeto. E vocês vão perceber isso quando vocês vão começarem a analisar. Quem de vocês estava participando da nossa aula presencial lá na Uningá? Quem ainda nunca foi lá? Todo mundo estava indo? Eu não fui ainda, não tinha ido. Vocês já repararam que bem na entrada lá do nosso bloco, nós temos uma rampa imensa lá na entrada? Sim ou não? Repararam isso? Bem na entrada do bloco, nós temos uma rampa bem grande lá. Vocês já repararam o tamanho do espaço que aquela rampa ocupa? Na frente do bloco? Quem reparou isso? Vamos lá, gente. Sim ou não? Vocês precisam participar. Alguém reparou isso lá? Sim. Sim. Podia ter feito linha reta, né? Economizar espaço. Por que aquela rampa ela não foi feita em linha reta, ela precisou ser feita na horizontal daquele jeito? Inclinação? Inclinação, exatamente. Por causa da área de inclinação. Perceba o seguinte, ó. Se ela é muito inclinada, começa a subir essa rampa muito inclinada, em projeção, a área horizontal, que vai ser demandado, o espaço, ela é menor. Se eu faço ela um pouco menos inclinada, o espaço ele vai ser um pouco maior. Todo mundo concorda com isso? É uma coisa lógica. Então, muitas vezes, esses fatores aqui vão contribuir para que haja um aumento no custo de implantação dessas infraestruturas. Por exemplo, em projetos no qual nós não temos espaço suficiente para implantar uma rampa, né, devido às suas dimensões, uma outra estratégia que é usada é a implantação, por exemplo, de um elevador. O elevador por si só é uma estrutura que é muito cara. Então, são coisas que às vezes vai dificultar um pouquinho essa implantação dessas estruturas. No entanto, nós temos algumas normas, até municipais, que vão exigir que esses projetos sejam acessíveis a todos. Então, nós já entramos aí numa esfera de legislação. Para aprovação do projeto, nós precisamos atender a esses requisitos, certo? Então, uma forma... Professor, Oi? como é que calcula esse 6% de inclinação? Nós temos uma fórmula. Eu acho que eu não cheguei a colocar aqui. Mas nós temos uma fórmula que está constando na NBR 9050. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo da norma, certo? E aí, se vocês quiserem, eu até me esqueci de colocar essa fórmula aqui na aula, aqui no PowerPoint.
Porque isso entra também muito em projeto, tá? O objetivo é mostrar para vocês como que faz o desenho, representa o desenho, o que são cada uma das coisas, e aí, lá em projeto arquitetônico, vocês fazerem um projeto com esse tipo de coisa, entendeu? O que eu posso fazer é, de repente, pegar esse quadrozinho aqui do cálculo e eu mostro para vocês na próxima aula, pode ser? Pode. Ó, outra coisa, ó. Então, quando eu vou considerar a tal da acessibilidade no projeto, ó, nós temos que ter algumas adaptações no projeto. É muito comum também, gente, nós pegarmos aí edificações antigas que estão sendo adaptadas para novos usos e nós temos que cumprir essa determinação da legislação, porque e aí acaba dificultando muito, porque às vezes nós temos uma edificação que ela é muito antiga e nós não temos espaço suficiente para inserir esses elementos de acessibilidade, como a rampa, por exemplo. E o que acaba dificultando muito, isso torna um desafio muito grande quando nós vamos desenvolver um projeto arquitetônico de reforma, por exemplo. Tá? Então, vocês vão se deparar com muitos desses casos ao longo da caminhada profissional de vocês. Hoje, o projeto de reforma talvez seja a grande maioria da demanda de trabalho do profissional de engenharia, também de arquitetura, engenheiro civil. Certo? Então, isso é um desafio que ele vai estar muito presente. Outra coisa que é importante é o seguinte, quando nós temos esses elementos de acessibilidade em uma edificação, automaticamente ela vai também aumentar o valor de mercado desse edifício, dessa edificação. Ou seja, esses elementos que são capazes de contemplar de promover essa integração, essa democratização do uso, eles também são bem vistos no mercado, certo? Então, ao desenvolver o projeto, vocês precisam muito se atentar para esse fato, para essa demanda, porque é muito comum nós vemos edificações com erros grosseiros na questão de acessibilidade. E cada vez mais essa demanda por acessibilidade tem sido maior. Cada vez mais nós temos falado de inclusão. E ainda bem que estamos deixando essas coisas de exclusão de fora, certo? Então, isso pode ser uma potencialidade de um projeto, de uma edificação bem projetada, tá? E, ó, os parâmetros a serem adotados para promover a acessibilidade em um projeto está regido por essa norma aqui, ó, a EBNT NBR 9050. Quem já ouviu falar dessa norma? Quem aí conhece? Eu não. Talvez, pessoal, essa seja uma das normas que vocês mais vão ouvir falar daqui até o final do curso. Talvez seja uma das normas que vocês mais vão ouvir falar. Isso aí também junto com as normas de sistemas estruturais, de dimensionamento de pilares e vigas. Então, é uma das normas mais importantes que nós temos aí da atuação profissional, tá? E olha só algumas definições que essa norma vai trazer para a gente, ó. Acessibilidade é a possibilidade e condições de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços mobiliários, equipamentos urbanos e outros elementos. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. A acessibilidade, ela está só relacionada ao deslocamento físico? A pessoas com deficiências físicas? O que vocês acham? Oi? Não. Qual que é o ambiente que a acessibilidade tenta promover a inclusão? Quem são as pessoas? Idosos. Idosos, que mais? Vamos lá, que mais? Quem mais precisa ser incluso nessa ideia de acessibilidade? Deficiente físico, auditivo.
auditivo. O que mais? Temos mais aí nesse grupo. Pessoas acidentadas? Oi? Pessoas acidentadas? Não entendi, ficou baixo. Quais são as deficiências que estão inclusas nesse grupo de necessidades especiais? Quem sabe me dizer? Tetraplégico, deficiente visual. Visual, exatamente. Deficiência intelectual, vocês concordam comigo? E como que eu faço, por exemplo, para promover a integração de um deficiente auditivo? Como que eu faria isso? Placas, sinalização. Exatamente, elementos visuais. Olha aqui, ó, o que está aqui no slide, ó. Dispositivos de comando, acionamento, comutação ou comunicação. Isso aqui são alguns dispositivos que são, além dessas questões físicas, como nós falamos aí da rampa, são alguns dispositivos que vão trazer aí para nós estratégias para promover essa integração, essa acessibilidade, tá? Então, eu tenho ali dispositivos visuais, tem dispositivos espaciais, como é o caso da rampa, eu vou ter dispositivos auditivos, que são sinais sonoros, certo? Então, nós temos uma série de elementos que, agindo em conjunto de uma maneira estratégica, eles vão sim potencializar essa capacidade de acesso que essa edificação vai trazer para os seus usuários, certo? No caso da rampa, ó, ela considera a inclinação do piso longitudinal, certo? Comprido, ao sentido do deslocamento. Em caso de rampa, deve ter uma inclinação igual ou superior, no caso, não superior, gente, isso aqui está errado, ou inferior a 5%. Se ela for muito inclinada, eu não consigo me locomover, tá? Eu tenho aqui, pessoal, ó, algumas nomenclaturas que são importantes que vocês conheçam, tá? Esse MR é o módulo de referência. O que eu quero dizer com módulo de referência? Estou dizendo de um tamanho padrão, tá? Olha aqui essa figurinha aqui, ó. Isso aqui é como se eu estivesse olhando uma pessoa a partir de uma vista superior. Eu estou olhando uma pessoa de cima, tá? A cabeça e os ombros, ó. Se eu for colocar esse dimensionamento dentro de um raio, eu vou ter aqui basicamente quase que 60... uma circunferência, eu vou ter basicamente quase que 60 por 60, ó. É como se fosse um quadrado. Então, essa dimensão, que é um dimensionamento aí médio do corpo humano, é o meu módulo de referência, tá? Então, é isso que eu considero quando eu vou fazer em projeto. A gente chama isso aqui de área de giro, tá? É o espaço que eu preciso para fazer o giro, para fazer essa minha movimentação. O mesmo acontece com uma cadeira de roda, tá? Ó. A cadeira de roda eu tenho uma dimensão aqui na longitudinal e eu tenho outra dimensão na transversal. 1,20 por 1,80. Mas pensa o seguinte, ó. Essa cadeira de roda, ela precisa fazer o mesmo movimento de giro que está demonstrado aqui nessa área desse módulo de referência, tá vendo? Ó? Então, se a parte maior dessa cadeira ela mede 1,20 m, eu vou precisar girar, então logo o meu módulo de giro ele precisa ser de 1,20 m, porque eu vou ter que fazer esse movimento de rotatório para poder mudar de direção, tá certo? Então, até aqui, tranquilo, dá para entender isso? Sim ou não? Sim. Sim. A linguagem PCR, que significa pessoas em cadeira de roda. Grava aí esse negócio. Se você tiver um papel e puder anotar, é bom também. Anota aí, tá? Depois, eu vou ter PMR, que é o quê? Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tem temporariamente ou permanentemente tem sua capacidade limitada. Me dá aí um exemplo de uma pessoa com uma
capacidade de mobilidade reduzida? Uma pessoa com a perna quebrada? Uma pessoa com a cadeira quebrada. Quem mais? Uma pessoa sem um braço. Nesse caso, não. De mobilidade, não. Algum problema na coluna? Na coluna. Com o braço só quebrado, Com o braço só quebrado, você tem, na verdade, assim, uma impossibilidade de atividade, mas você continua se deslocomovendo normal. Pessoas com problema de ligamentos, tanto no joelho, por exemplo. Isso. Mas tem um grupo, pessoal, que ele é muito importante, que ele está crescendo cada vez mais, que é o grupo de idosos. Pessoas idosas, aí, em sua maioria, eles têm uma capacidade de redução de mobilidade muito reduzida. A nossa capacidade de deslocamento, ela se reduz muito ao longo da vida. Então, geralmente, o público idoso, ele começa a ter um crescimento de suas fragilidades. Você começa a ter uma série de problemas. Então, o teu corpo, ele começa a enfrentar algumas dificuldades de locomoção. Isso é muito comum acontecer. Então, e como no Brasil a nossa expectativa de vida ela tem crescido bastante, a população idosa, esse número de idosos, ele tem aumentado bastante também. Então, cada vez mais, quando nós vamos desenvolver um projeto, a gente precisa pensar nos idosos, certo? No meu caso, vou dar um exemplo, eu tenho uma avó de 72 anos e ela tem um problema muito, né, é um problema que tem durado por bastante tempo. Ela já tem enfrentado isso, já passou por 2 cirurgias no quadril, tem que passar por mais uma. E a capacidade de locomoção dela é muito limitada. Ela tem muita dificuldade de se locomover ao longo, né? Até mesmo dentro da sua própria casa, realizar as suas atividades. E a gente percebe que essa capacidade ela tem se deteriorado muito ao longo dos anos, né? Quem conheceu ela um pouco mais jovem e tem se deteriorado muito. E esse é um processo meio que natural da vida. Então, as nossas dedicações elas precisam ser cada vez mais voltadas a atender esse público-alvo, tá certo? Vamos passar mais um pouquinho. Olha aqui o meu módulo de referência, gente, ó. Esse aqui são as dimensões básicas, dimensões aí médias, de uma cadeira de roda, certo? Então, eu tenho uma cadeira de roda, eu vou ter ela com 1,20 m de comprimento por 80 m de largura. Só que quando eu vou desenvolver um projeto, eu preciso contemplar a minha área de giro. De novo, aquele raio de giro. A circunferência. Se eu estou ali... Se ela tem 1,20 m de comprimento, se eu precisar girar essa cadeira para mudar de sentido, se a minha largura não tiver 1,20 m também, eu não vou conseguir fazer um movimento. Então, a gente precisa ter esse diâmetro, ele precisa ter 1,20 m também. Eu, particularmente, aí é uma prática profissional minha, eu gosto muito de aplicar 1,5 m como referência, tá? É um pouquinho além do que a norma propõe, mas aí, com a minha experiência profissional e alguns projetos que eu já participei, eu notei que 1,5 m, 1,50 m, ele é mais eficiente permite com que essas pessoas se locomovam de uma maneira mais confortável, certo? Então, essa é uma prática profissional minha, tá? O que a norma traz para a gente é esse módulo de referência de 1,20 m por 80 m, certo? E aí, outras dimensões que são importantes na cadeira de rodas, olha só. Quando ela está fechada, ela tem uma dimensão de mais ou menos 33 centímetros. 35 para arredondar, tá? Outra coisa, lateralmente aqui, ó, a gente pode ter cadeiras de rodas de até 1,15 m, tá? Então, são dimensões que elas podem ser variadas também. De largura, geralmente, de roda a roda, eu tenho de 60 a 70. Aí você pode perguntar para mim, professor, mas no módulo de referência ela está 80, por que essa diferença? A gente tem que pensar, gente, que as pessoas elas precisam fazer um movimento para locomover a cadeira, a roda.
Então, esses 10 centímetros de diferença, ela também é um espaço suficiente para a pessoa botar os braços em cima, né, das rodas e fazer o próprio movimento de alavanca para que essa cadeira possa fazer o deslocamento. A gente tem que pensar também nesse tipo de coisa. E esses 10 centímetros também que dá diferença aqui se você olhar no módulo de referência que está 1,20 m e a cadeira tem 1,15 m, essa diferencinha aqui também, a gente tem que pensar no pé da pessoa que sai, que vai um pouquinho além desse espaço aqui da cadeira. Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma coisa a dizer? Não? Até agora tá tranquilo? Tranquilo, Por enquanto professor. tá certo. Acharam interessante, gente? Alguém já tinha visto isso? Ainda não tinha visto, não. Acharam interessante? É uma coisa que a gente nunca para pra pensar, né? Então, rapaz, eu tava montando aula para vocês e eu tava pensando nisso. Algumas coisas, a gente já estudou isso durante a faculdade, né? E quando você estuda isso, e aí depois quando você começa a fazer projeto, isso acaba se tornando muito comum, muito rotineiro para a gente. Então acaba ficando até intrínseco, né? Mas montando a aula para vocês, eu estava me recordando aqui de muita coisa que eu não particularmente eu não lembrava. E assim, são coisas que são tão naturais para o nosso dia a dia, às vezes a gente não dá muita importância, a gente não repara com tanta precisão em algumas coisas, né? Mas é muito interessante essas coisas aí. É que, pessoal, é uma pena a gente não estar aí em sala de aula, mas eu costumo fazer um exercício com os alunos, o pessoal da arquitetura a gente faz. Arquitetura não, mas com o design de interiores, quando eu dei disciplina de projeto, a gente fazia isso. Geralmente eu levava uma cadeira de rodas para a sala de aula e eu colocava os alunos para sentarem nessa cadeira e se locomover com ela, para ter a experiência de como é uma pessoa com mobilidade reduzida, como é o dia a dia, entendeu? Então é bastante interessante, a gente ouve os relatos dos alunos quando faz esse exercício, eu acho que é bem aí desafiador e ele acaba ficando bem interessante porque a pessoa se coloca no lugar do outro, então você vive isso na pele. Aí quando você tem a experiência, começa a entender melhor como funciona. Certo? É uma pena que a gente não está em sala de aula para ter essa aula. Não tem como fazer semana que vem, professor, na sala de aula? Posso tentar sim. Eu preciso ver com o pessoal da fisioterapia se eles se eles me cedem uma cadeira de roda dessa. Posso perguntar, Luiz, acho que é possível sim. Alguém já fez esse exercício ou não? Não. Não? Pessoal, só um pouquinho que eu preciso ver. Só um minutinho. Voltando, essas aulas em casa têm essas particularidades, né? Às vezes acontecem umas coisas que a gente precisa resolver na hora. Mas voltando, ó. Deixa eu voltar onde que eu parei. Aqui. Então, olha aqui, gente, a outra coisa, ó. Quando essa pessoa ela está em deslocamento, nós temos um intervalo aqui de 90 centímetros, cerca de 90 centímetros. Olha aqui ó, o movimento do braço que eu falei, tá vendo? Ó? E aí, como que eu vou
projetar, por exemplo, um corredor, que eu tenho que projetar uma pessoa passando do lado, ó. Então, eu considero um espaço de 1,5 m. 1,5 m é um espaço confortável, tá? 1,80 m é um espaço para que a gente possa ter duas cadeiras, por exemplo, se locomover no mesmo espaço, certo? Então, geralmente, para corredor, quando é um corredor de casa, né, um corredor residencial, a gente costuma adotar sempre 1 m, 1,20 m, tá? Que é um valor aí já razoável. Por um corredor que tenha um fluxo muito grande de pessoas, que seja um espaço público, 1,80 m é um espaço razoável, geralmente 2, tá? Olha aqui a área de manobra, ó, que eu falei para vocês, ó, que é o tal da área de giro. Lembra que eu falei? Ó. Então, essa área de manobra é o espaço necessário para que a cadeira possa, então, executar a manobra para que ela consiga efetuar o deslocamento. Ou seja, toda vez que eu precisar mudar de direção, eu tenho que fazer essa manobra. Eu tenho essa rotação aqui, ó. A rotação ela pode acontecer em 90 graus, 180 ou mesmo em 360, ó. Então, para que esse movimento aqui em 360 ele possa ser completo, eu adoto, então, aqui esse meu diâmetro de 1,5 m, certo? Se eu estiver prevendo somente um movimento em 180, eu preciso ter 1,5 m de largura por 1,20 m. Se for somente em 90, 1,20 m por 1,20 m. Olha aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma área de deslocamento, tá? Eu preciso fazer um movimento em L, como está aqui, ó. O corredor ele precisa ter 90, tem que ter no mínimo 1,60 m, porque senão não passa, e depois 2, ó. Pessoal, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental. Eu, particularmente, eu moro em uma casa que ela não foi muito bem projetada. Nós temos uma escada. E essa áreazinha aqui, ó, esse gargalo, ele não é muito largo. E o que acontece? Se a gente tiver que passar, por exemplo, uma cama de casal, fazer esse giro aqui, ó, a cama não passa. Então tem que tomar muito cuidado quando vai fazer projeto, esse tipo de coisa aqui, ó. É legal que você simule algumas situações. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: se você está com dificuldade de pensar, às vezes você tá tão imerso nesse teu projeto, nessa tua ideia, que a gente tem dificuldade de ver algumas coisas. Isso é perfeitamente normal. E aí a gente pede, geralmente eu aconselho o pessoal o seguinte: quando você está fazendo esse tipo de coisa, pega o projeto e entrega para uma pessoa que está fora do projeto, não tem nada a ver, não conhece, sei lá, sua mãe, sua esposa, sua filha, seu namorado. Entrega para uma pessoa e peça para ela dar uma olhada. Geralmente as pessoas elas vão ver coisas que a gente não vê, certo? E essas situações aqui de manobra, de giro, geralmente a gente costuma não ver. Isso é muito comum acontecer, muito. E são os gargalos do projeto, aí que um projeto tá ruim, entendeu? Então é legal você ter esse feedback, essa ajuda. Olha aqui, ó, outro tipo de deslocamento, ó. Quando eu tenho esse deslocamento em U, olha como ele acontece, tá vendo, ó? Tem que pensar o seguinte, ó. A cadeira, ela vai se deslocar aqui, eu vou ter que fazer uma área de uma manobra. Se eu tiver que virar a cadeira para fazer essa manobra, esse espaço aqui, ó, na diagonal, será que ele é suficiente para minha cadeira passar? Muitas vezes não. Tem muitas edificações que elas são projetadas na hora de fazer esse movimento aqui de mudança de direção, a pessoa com a cadeira de roda ela não consegue passar porque ela não foi, simplesmente a edificação não foi projetada. Então aqui são algumas dimensões que são consideradas mínimas para que a pessoa consiga se deslocomover aqui no espaço. Então, essas medidas aqui são essenciais serem observadas. E aí mais uma dica que eu dou para vocês. Certo? Então, tem essas nossas medidas aqui, ó. 90 por 90, né, esses caminhos aqui. Eu posso ter outros aqui de 1,20 m, certo? 1,05 m. Então, são algumas dimensões a serem tomadas. Outra coisa, outro módulo de referência é isso aqui. Isso aqui eu acho também muito interessante, tá? São as dimensões mínimas para a pessoa em pé transitar.
Porque as pessoas com mobilidade reduzida, nem sempre elas vão estar com cadeira de rodas. Às vezes, as pessoas podem andar com muleta, com andador, com bengala, com cão-guia, tá? Que é o caso de pessoas com deficiência visual. Então, são essas coisas que a gente adota, que a gente usa para conseguir, então, dimensionar esse nosso espaço, certo? Então, a pessoa com uma bengala, eu preciso ter um espaço de pelo menos 75 centímetros. Ó. Com 2 bengalas, 90. Tá? Um andador, 90. Olha aqui de lado, ó, preciso ter pelo menos 75 centímetros para um andador. Certo? Então, eu tenho aqui outras medidas. Uma pessoa com andando com muletas, né, usando muletas para se locomover, eu preciso ter uma largura de pelo menos 1,20 m, 1,20 m de comprimento para fazer esse movimento aqui dos pés, ó, com a muleta. Senão a pessoa também não consegue fazer o movimento. Então, eu tenho outros tipos de muleta, mas se eu adotar esse 1,20 m, ele vai ser razoável para todos, tá? Depois, ó, eu tenho a pessoa que vai usar com bengala. Nesse caso aqui, geralmente, deficientes visuais. O cão-guia, mesma coisa. Certo? E aqui outros pontos que são importantes, a questão da representação. Ó. Então, a gente tem alguns símbolos que vai ajudar a representar esse projeto, certo? Então, essas representações são representações gráficas que estabelecem a analogia entre o objeto e a informação a ser representada. Isso são símbolos, tá? A indicação de acessibilidade deve ser feita por meio de um símbolo internacional de acesso, ou seja, um pictograma. A figura deve ser voltada para a direita sem nenhuma alteração. Pode ser representada também em azul, branco e preto. Então, essa figurinhazinha aqui, ó, ela indica pessoas com deficiência com mobilidade reduzida. Isso aqui é muito comum, isso aqui acabou se propagando muito nos nossos espaços. Você vai no estacionamento, tem isso aqui, você vai no shopping, tem uma dessa daqui, você vai no trânsito dirigindo, você encontra carros com esse adesivo. Então, visualmente, é uma linguagem que ela já está muito difundida, está muito conhecida. Alguém de vocês não conhecia esse símbolo? Nunca tinha visto? Sim ou não? Ô, professor, você já viu um vídeo que um pessoal fez, eu só não sei a cidade agora ao certo, educando no trânsito, que tem pessoas que param na frente das rampas de pedestres, aí eles enchiam o carro de papelzinho com esse símbolo. Aí quando o cara ia entrar no carro, tava cheio o carro inteiro coberto com esses desenhos assim, ó. Se eu não me engano, eu acho que esse era um canal do YouTube que era aqui de Maringá, se eu não me engano. Eu não me lembro o nome agora, mas eles faziam uma série dessas ações, assim. Por exemplo, pessoas que estacionavam em locais proibidos, eles iam lá encher de coisas. Na frente das rampas, em portões também já tinha. Eu não me lembro o nome do canal, mas eles faziam bastante desses vídeos, na verdade. E, na verdade, gente, assim, ó, a nossa educação de trânsito, ela é muito fragilizada, na verdade. Porque é uma premissa que, se eu não me engano, está na Constituição de 88, e promover a educação de trânsito é um direito a todos. Todos têm o direito de ter acesso à educação de trânsito. E isso deveria ser muito propagado nas escolas, principalmente, tá? Nas escolas nós temos algumas ações no ensino fundamental, mas muito pouco, muito limitada. E educação de trânsito é uma coisa que deveria estar muito mais presente na nossa formação, na formação quanto cidadão mesmo. Porque, infelizmente, a gente tem esses altos índices de acidente de trânsito. Acontece muito ou por imprudência, ou por desrespeito, ou por irresponsabilidade, né? A gente acaba tendo aí uma série de mortes por pessoas embriagadas e dirigem, vão ao volante. Principalmente a questão de vagas que são destinadas a idosos é muito desrespeitada. Guias rebaixadas, a pessoa vai estacionar em cima da guia. Então, infelizmente, nas nossas cidades, isso é
é uma máxima que ela é muito consolidada. E é difícil a gente mudar isso, né? Porque é um costume muito feio, por sinal, muito mal educado, mas acontece diariamente. Isso é muito comum acontecer. Muito, muito, muito. Eu acho que deveria ter uma NR específica, né, para trânsito, assim como tem NR10, NR35 para altura. Mas você fala em que sentido, Luiz? É que a gente tem que sempre que ter o curso NR, né, para a gente trabalhar na área. Então, tipo, ter uma NR específica para trânsito, né? É que assim, e a área de trânsito é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Assim, são áreas tangenciais, na verdade, é o que eu estudo. E o trânsito, a legislação de trânsito, ela não é de toda ruim, tá? E falar para você assim que nós temos esses problemas porque falta informação é mentira. Isso aí é a maior mentira que alguém pode dizer, porque não falta. O Código de Trânsito brasileiro, ele é muito completo. Então, ele talvez seja uma das melhores legislações que nós temos no mundo, tá? Então, tem muita informação, tem muita orientação, né, para como se portar no trânsito. Talvez o nosso processo de formação de condutores, ele seja muito deficitário ainda, tá? Então, aquelas aulinhas lá que a gente faz de legislação e tudo mais, elas ainda são muito poucos. E uma das premissas para a gente alcançar, de fato, um trânsito melhor é justamente investir em educação de trânsito. Acho que o ponto é esse, tá? Só que aí, Luiz, a gente tem uma questão que ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda, que é a nossa educação. Eu, particularmente, né, eu não gosto de ser pessimista, eu procuro sempre olhar pelo lado positivo. Eu sempre acho que vai chegar um momento que a gente vai ter uma melhora, uma evolução na educação como um todo. Mas a gente espera isso desde a década de 80 e não acontece. Quando você começa a estudar um pouquinho sobre a história da educação, né, você tem lá até 1950, até teve um movimento legal, acho que, se eu não me engano, eram os pioneiros da educação. E a educação brasileira, de fato, ela é muito ruim, né, em todos os níveis, tá? E isso é uma coisa que é institucionalizado no Brasil. A nossa educação de base ela é fraca, o ensino fundamental é fraco, então as escolas são despreparadas, nós temos professores que são mal formados, a própria estrutura do ensino ela é ruim, porque veja bem, ó, a gente estuda, sei lá, 7, 8 anos de história, estuda 7, 8 anos de geografia, de matemática, você aprende a fazer teorema de Pitágoras, você aprende a achar cateto e hipotenusa, mas ninguém te ensina, por exemplo, como você fazer declaração de imposto de renda. Você não tem uma aula sobre direito básico. Você não tem, por exemplo, direito do consumidor. Ninguém nunca ensinou isso pra gente. Educação de trânsito, você tem, se eu não me engano, acho que na 5ª ou 6ª série, uma aula em que você, sei lá, visita um circuito de trânsito, geralmente no DR, aqui de Maringá, e você tem uma palestra lá sobre trânsito, eles te ensinam a atravessar a rua, e aquilo acabou. Então, você não tem educação ambiental, você não tem educação sexual, você não tem nada. Então, basicamente, nós temos um modelo de ensino do Brasil que ele é formatado para produzir mão de obra técnica, mão de obra operária. Então, basicamente, o nosso ensino ele é voltado a produzir mão de obra técnica, mão de obra operária. E a gente não é preparado para ser cidadão, a gente não é preparado para ser civilizado, entendeu? Então, são assuntos que são essenciais, que são fundamentais para a gente evoluir como sociedade e que simplesmente não há interesse, não há investimento, não há preocupação em fazer isso, certo? Não é interesse de produzir seres pensantes, produzir criticidade no ensino. E, felizmente, isso resulta na propagação de um modelo de sociedade que é falido. Se a gente parar para pensar hoje, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela é falida.
né? Nós temos corrupção institucionalizados em todos os níveis, né? Desde aí sei lá, do judiciário, do executivo, até o barzinho da esquina. Então, a corrupção se espalhou com uma doença na sociedade brasileira e a gente simplesmente faliu como sociedade. Então, essas questões de educação de trânsito, ela é muito mais complexa, entendeu? Então, assim, é uma coisa que está muito ali na nossa formação como pessoa mesmo, tá? Então, a gente precisa evoluir muito, 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 muito para reverter esse quadro. E assim, gente, não é impossível não, tá? Você pode pegar aí, a gente tem vários exemplos aí de pessoas de países que conseguiram melhorar muitas questões de trânsito. Sei lá, Noruega conseguiu muito isso, Holanda melhorou demais, você vai na Austrália, você vai na Coreia do Sul tem evoluído muito, muito, muito em desenvolvimento tecnológico. Então, não é impossível, não é impossível. Mas, voltando, né, falei demais, até entrei em algumas coisas que talvez não eram foco, mas assim, gente, eu acho que a gente está no ensino superior e é, assim, papel do ensino superior fazer a gente pensar. Não adianta só a gente ter uma bagagem de informações, criar aí um mega banco de dados na sua memória e você não saber o que fazer com isso. Semana passada eu estava lendo um livro do Augusto Cury. Quem é que conhece Augusto Cury? Quem já ouviu falar? Eu já li um livro dele. Já. Qual que você leu? Segredos da Mente eu li. Segredos da Mente? Isso. Você já ouviu falar Nunca Desista dos Seus Sonhos? Quem já ouviu falar desse livro? Eu já vi, já minha mãe acho que já leu uma vez ele. Esse livro é um livro, na verdade, muito peculiar. Ele tem, logicamente, um cunho um pouco religioso, que ele fala do cristianismo de uma forma geral, mas da metade para frente ele traz algumas ideias que são importantes. E ele fala o seguinte, que nós estamos vivendo na era da informação, nós temos a informação muito acessível, muito disponível, só que a sociedade, de uma maneira geral, ela foi transformada em uma reprodutores. Né? Nós criamos reprodutores de informação. O que ele quer dizer com isso? Hoje nós temos uma série de informações disponível, está muito acessível. Você quer saber alguma coisa, você está com o seu celular na sua mão, você bate no Google, você já acha aquela resposta ali, sei lá, em segundos. A informação está muito fácil, muito rápida, só que a gente perdeu a capacidade de pensar. Nós não estamos mais pensando, nós não estamos mais tendo tempo de pensar. Vivemos em uma sociedade tão acelerada que a gente não tem mais tempo de refletir. Nós não temos mais essa capacidade de refletir. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu acho que quando a gente chega no ensino superior, o principal ponto, além de receber informações, né, como é o caso da nossa aula aqui agora, o principal ponto é a gente aprender a aplicar essas informações. Eu estou passando para vocês aqui uma série de parâmetros que estão em normas, né? Esses parâmetros aqui vocês nem precisariam de mim para passar isso para vocês. Vocês pegaram a 90, 50, tá tudo lá. Mas a questão, ela tá em como aplicar esses parâmetros, certo? E o que a gente precisa cada vez mais ter um estímulo é como aplicar esse tipo de coisa. A gente precisa começar a pensar. Nós não podemos mais perder a capacidade de pensar, de ser crítico, de refletir a respeito. Igual, por exemplo, eu tenho aqui uma inclinações limites, ou seja, qual que é a inclinação que eu preciso adotar para garantir esse deslocamento dessas pessoas. Eu tenho lá 2%, 3%. Ótimo, uma informação, é um parâmetro. Mas e aí, como que eu vou aplicar isso para o meu projeto? Qual que vai ser a solução que eu vou adotar para que o meu projeto ele seja acessível, garanta esse deslocamento dessas pessoas e eu não perda, por exemplo, qualidade em setorização, em fluxo, de repente, em estética, em estrutura.
Então, eu acho que o ponto é esse, gente. A gente precisa aprender a pensar. A gente precisa alocar essas informações que a gente recebe, sim, mas mais importante que isso é a gente aprender como usar isso. Eu acho que é aqui que está o gargalo, aqui está o ponto. Então, o que eu quero, né, passando essas coisas para vocês, é que vocês aprendam a pensar, certo? Sejam sempre críticos, sempre questionem. Acho que o questionamento, ele é um direito e ele deve ser um direito muito apropriado, certo? Dentro da filosofia, nos cursos de filosofia, principalmente na USP, existe uma máxima que eu acho que é uma máxima muito interessante. Quando a gente expõe uma ideia, provavelmente essa ideia não é sua. Em algum lugar no mundo, em algum lugar no tempo, na linha temporal, alguém já pensou isso que você está pensando agora e pensou de uma maneira muito mais, até aprimorada, muito mais eficiente que você. Mas você não pode abrir mão de passar pela experiência de pensar esse tipo de coisa. Então, é o direito de ser crítico. Vocês precisam usar cada vez mais isso, tá? Para a gente não fugir muito, vamos voltar, ó. A circulação ela precisa ser regular, estável e antiderrapante. Por quê? Isso aqui é muito comum, tá? Trabalhei um tempinho numa instituição de ensino e nós tínhamos, na área externa do bloco, nós tínhamos uma entrada que ela era no 3º piso e ela acontecia a partir de uma escada, então a gente tinha uma rampa que contornava toda a área externa para dar nesse 3º piso. E qual que era o grande problema? Essa rampa em dia de chuva virava um sabão. Não tinha quem parava lá. E aí, de novo, o pessoal ia lá e colocava faixas, né, de material antiderrapante. Só que o piso simplesmente não segurava. Essas faixas soltavam todas. Então, uma das grandes preocupações a serem adotadas é que tipo de piso eu vou implementar numa rampa, por exemplo, numa área externa, e que ele seja antiderrapante, que ele vai garantir o conforto e a segurança de quem usa ele, certo? Então, essas são coisas que a gente precisa ver. Depois, a minha superfície ela não pode ter trepidação. Ou seja, não sei se vocês já tiveram a sensação, quando você está andando de carro, está dirigindo, e você passa em uma via que ela tem muita trepidação, é confortável? Sim ou não? Você se sente confortável? Não. O mesmo princípio a gente adota para essa nossa construção de rampa. Não vou utilizar a superfície trepidante, preciso evitar isso, tá? Depois, evitar o uso de padronagem que possa causar sensação de insegurança. Ou seja, aqui de novo, o padrão de revestimento que eu vou adotar. Se eu adotar, por exemplo, um piso que ele tem figuras em 3D, que simula tridimensionalidade, eu posso até mesmo causar um acidente, porque a pessoa pode ter a sensação que vai bater em alguma coisa e desviar e acabar batendo em outra, tá? Então, isso é um tipo de coisa que a gente precisa evitar. Depois, ó, eu devo evitar qualquer tipo de desnível. Para uma pessoa, por exemplo, que ela é uma deficiente visual, um degrau como esse aqui, ó, ele pode se representar um problema. De repente, se ela tá lá, tô lá andando com a bengala e tal, e uma dessa, eu não conseguir detectar que existe um degrau na minha frente, eu dou o passo, faço o movimento, eu posso tropeçar nesse degrau e machucar, posso cair. Então, é muito importante que a gente evite esses tipos de degrau, esses tipos de situação, de barreira, de obstáculo, certo? Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Depois, olha aqui, ó. Nós estamos falando aqui de algumas larguras mínimas, ó. Corredores de uso comum. Quando eu tenho um corredor que ele é maior que 4 metros, uma largura mínima que eu devo adotar é pelo menos 90 centímetros de largura. Depois, ó, corredores que estão aqui, ó, entre 4 e 10, 1,20 m. Corredores que são maiores que 10 metros, 1,5 m. Uso público, devo adotar uma largura de pelo menos 1,5 m.
Locais de grande fluxo de pessoas, 1,5 m ou mais, tá? Depois, olha aqui, ó. Circulação externa, tá? No hall de acesso a elevadores, por exemplo, você tem que ter uma área de pelo menos 1,5 m de largura, para que a pessoa possa se aproximar com a cadeira de rodas, que ela possa não se machucar, por exemplo, com a abertura das portas, tá? Então a gente tem que prezar pela segurança e tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa, botões de chamada para chamar o elevador, ele tem que estar pelo menos uma altura entre 80 centímetros e 1,20 m. Por quê? Se ele ficar muito alto, a pessoa ela não alcança com a mão, porque ela está sentada. Se eu ficar muito baixo, a pessoa não vai conseguir abaixar para acessar esse botão, porque ela está sentada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas alturas aqui, tá? Outra coisa, a sinalização, ela precisa estar em alto relevo nesse caso aqui, tá? De novo, até interessante ter braille aqui nesses botões. Caso uma pessoa venha um deficiente visual, ela consegue tatear e entender como que funciona esse local. Olha aqui, gente, alguns exemplos, ó, dá uma olhadinha, ó, de elevadores que tem o número em braille, ó. Alguém aqui mora em edifício vertical? Prédio? Eu moro. Você já reparou lá se no elevador do seu prédio ele tem esse tipo de coisa? Nem tem elevador, professor. Não tem? Quem mora em prédio com elevador? Quantos andares tem o teu prédio? Tem 5. Tem 5? E como que faz para subir uma pessoa, por exemplo, de cadeira de rodas? Não sobe. Tá vendo? É antigo o prédio? Não tanto. Só não Mas quiseram ali- gastar com o elevador. Oi? Só não quiseram gastar com o elevador. Para você ver, então, esse é um problema grave. Por exemplo, se eu tenho... Você vai receber na sua casa um parente que está numa cadeira de rodas, por exemplo. Você imagina o desconforto? A minha avó usa andador pra andar. Imagina o difícil que foi pra ela subir. 5 andares? Você mora em qual? Eu moro no quarto. Tá vendo? Já é uma distância meio grande. Quem mora em prédio com elevador, já reparou se tem isso aqui? Alguém mora em prédio com elevador? Ninguém? Ô, professor, eu não moro, mas eu estive visitando a DB1, por exemplo, e lá no elevador deles tem essa possível. Não entendi, desculpa, cortou. A DB1 Global Software é uma empresa, sabe? E lá tem os elevadores, e lá possui esse mesmo tipo. Ah, entendi. É uma empresa de tecnologia de informação, né? Isso. Já ouvi falar. É muito comum isso aqui, tá? É até mais comum do que a gente pensa. Talvez em edificações já um pouco mais antigas não tenha, mas o ideal seria que todas fossem adequadas a isso, tá? Adaptadas. Vocês já viram isso aqui, gente? Cadeiras elevatórias? Quem já viu isso? Já vi em filme só. É, só em filme. Alguém já viu pessoalmente? Isso aqui é um elemento, na verdade, assim, eu acho ele muito interessante. Esse aqui pode ser uma saída para quem tem casa que não tem elevador, entendeu? Você pode colocar isso aqui junto, rente ao corrimão, é uma poltrona, né? Ali, e ela tem ali um elemento mecânico, ele é instalado, e você consegue fazer essa elevação. Você pode ter também esse modelo aqui, que é uma espécie, sei lá, de monta-carga, né? Você consegue vencer as alturas também. Ó. É muito comum esses espaços públicos, tá? Sei lá, banco, a gente já tem algumas coisas. Esse modelinho aqui, ele até já bem difundido. Outra coisa, gente, ó, que muitos locais não apresentam problemas, a questão do dimensionamento das portas. Às vezes, você até tem um corredor lá que é razoável. Ok,
Aí você vai passar na porta, a cadeira não passa na porta, porque a porta não foi dimensionada para isso. É muito comum, casas, né, geminadas, casas populares, o pessoal adotar para banheiro porta de 60. Cara, uma porta de 60 você não vai passar com a cadeira de roda de jeito nenhum, não vai dar. A norma traz aqui para a gente 77 centímetros, mas eu acho pouco ainda, tá? O padrão, né? Se você for numa loja que vende esquadrias, você vai ver que os padrões de venda, de produção das portas, né? Porta de madeira convencional, vai ser de 60, 70, 80 e 90, até 1 metro sem conta, tá? Então, são os padrões que são vendidos em mercado. Uma porta de 80 você vai passar tranquilo. É meio apertado, não é assim tão espaçoso, mas você consegue passar. Né? Porque você tem o movimento ali das mãos com a cadeira de roda, a cadeira mede 60, você consegue passar, certo? O que você tem que tomar cuidado são com as portas de correr. Por quê? Aí sim nós temos portas um pouco mais, com medidas um pouco mais alteráveis, tá? Variáveis. Então, se você tem uma porta muito pequena, você não vai conseguir passar. Essa é a verdade, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com essas dimensões de porta. Outra coisa, isso aqui parece besteira, gente, ó. Mas, depois que eu comecei a montar a aula de vocês, eu comecei muito a reparar nesse tipo de coisa aqui, ó. Confesso para vocês que eu não prestava muita atenção, mas faz muito sentido, tá? O tipo de fechadura que a gente adota nas portas. Por quê? Essa fechadura aqui, que eu tenho essa maçaneta arredondada, ela pode, em alguns casos, ela pode ser muito difícil de abrir para uma pessoa com deficiência, tá? Com uma pessoa com mobilidade reduzida. Por quê? Primeiro, com a própria função motora. Às vezes a pessoa não tem a força suficiente de colocar a mão, apertar e fazer esse movimento de giro, né? Então, esse modelo número 1 aqui, ó, talvez seja um modelo mais eficiente, porque você vai bater a mão, na forma que você bate, ela já vai abrir, tá? Então, é necessário aí você pensar de uma maneira um pouco mais compatibilizada também essa questão aí da fechadura, tá? Alguém já tinha se tocado disso aqui? Vocês já tinham pensado nisso? Não. E é uma coisa meio lógica, né? Eu confesso para vocês que depois que eu comecei a ver isso aqui, eu comecei a reparar um pouco mais. E é uma coisa meio lógica. Vamos lá, outra coisa, ó. Olha aqui. O posicionamento da altura da maçaneta também, tá? Mesma coisa. Não adianta a maçaneta ser muito alta que a pessoa não vai conseguir abrir. Então, ter uma altura variável ali entre 90 a 1,10 m é uma altura razoável para isso, tá? Então, você precisa se atentar para esse tipo de coisa também, certo? Outra coisa, gente, é isso aqui, ó. São portas com puxador na horizontal. Essas barrazinhas aqui, ó, são barras que podem ajudar a pessoa a puxar e a empurrar a porta. Então, vai ajudar a pessoa a abrir. Outra coisa, ó, essa parte de baixo, essa faixa aqui, ó, de 40 centímetros, que são postas aqui nas portas, com material um pouco mais resistente, porque em caso da cadeira de roda bater na porta, ela não vai estragar, tá? Então, é uma espécie aí de revestimento de segurança, para não danificar a porta, em caso de choque. Vocês já viram porta com esse revestimento aqui, gente? Sim, não, é bem comum até. Quem já viu? Não lembro de vista. Geralmente um revestimento metálico, o pessoal bota no rodapé, assim. Eu achei muito interessante. O hospital tem bastante, eu acho, não é, professor? Isso, hospital tem. Sabe o que eu achei interessante? Porque assim, ó, antes de conhecer essas questões de acessibilidade, estudar isso, eu sempre olhava essas portas e eu ficava muito curioso. Falava, cara, mas por que isso tem esse negócio metálico embaixo? Qual que é a função disso aí? Eu sempre tive muita curiosidade. E até que o dia que eu descobri para que era, eu achei sensacional. Achei muito bem pensado, para ser sincero.
Então, é um tipo de revestimento ali para proteger e resistir a impacto, tá? Outra coisa aqui que eu estava esquecendo de falar, ó. Tem alguns ambientes que eles adotam porta com vidro, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É uma espécie de vidro que tem na porta. Por quê? Para ajudar, se for, por exemplo, um ambiente de espaço, um espaço coletivo, né, que tem uma circulação de pessoas, a pessoa que está do lado de lá, do lado de trás da porta, ela vai perceber que tem, por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas na frente da porta, ela não vai abrir essa porta e acertar a pessoa. É também uma forma de segurança, certo? Olha aqui alguns exemplos, ó. A porta com a barra, para ajudar a pessoa a abrir a porta, apoiar na porta, e com o dispositivo de segurança embaixo, ó. Olha aqui no fundo, ó, isso aqui é interessante, ó. Vocês estão vendo que tem uma barra no lavatório, ó, do banheiro? Para que serve essa barra, gente? Diz para mim aí. De apoio? É uma barra de apoio. Se a pessoa usou o vaso e ela vai lavar a mão, ela tem uma barra para apoiar e ajudar ela a lavar a mão. Olha aqui, ó. Isso aqui também é muito importante, gente. Muito importante, ó. Porta de banheiro acessível, eu tenho que ter abertura para fora, certo? E depois, ó, o corredor na qual essa abertura, essa porta ela vai abrir, ele tem que ser um corredor um pouco mais largo. Por quê? É a área de abertura da porta mais a área de circulação, ó. Se esse corredor ele é bem largo, quando eu abrir essa porta para fora, eu vou garantir que essa porta não vai acertar quem está passando aqui no corredor, ó. Então, se o corredor ele for largo o suficiente, eu não vou fazer com que essa porta ela feche todo o espaço de circulação do corredor. Porque pensa bem, ó, eu tenho uma porta aqui, essa aqui é uma porta normal, de 80, tá? Mas vamos supor que seja uma porta de 1,20 m, que é a porta do banheiro acessível. Aí eu abro essa porta para fora, se o corredor tem 1,20 m, eu vou tampar toda a circulação do corredor. Não vai passar mais ninguém aqui, ó. E pode aí correr o risco de eu tô aqui no meu banheiro acessível, vou abrir o banheiro, abro a porta, dou com a porta na cara de quem tá passando aqui, ó. Então, tem essas dimensões aqui que precisa tomar cuidado. E o banheiro acessível, a porta ela sempre vai abrir para fora. Por quê? A pessoa, geralmente, quando vai abrir essa porta aqui, ó, ela vai estar atrás da porta. Então, a pessoa que vai estar numa cadeira de roda aqui, ela não vai conseguir, por exemplo, sair de trás da porta para abrir a porta para dentro. Então, é muito mais fácil que ela bata na porta, essa porta abra para fora e ela consiga sair, tá? Até mesmo em caso de pânico, se a pessoa, de repente, começa a passar mal, é muito mais fácil você bater a mão na porta abrindo para fora e ela vai abrir. Esse tipo de abertura de porta aqui, ó, ela é muito adotada e é muito comum também em saída de emergência. Por exemplo, você vai lá no cinema, você tem as portinhas de saída de emergência. Pode reparar que a maioria das portas, elas sempre abrem para fora, que é a tal da porta antipânico que a gente diz. Quem já reparou isso? Sim ou não? Quem já percebeu? Não. Nunca repararam? Ninguém nunca reparou? Não. Agora vocês vão reparar, pode ter certeza. Ó, outra coisa, ó, vão mínimo, tá? 80 por 2,10. Gente, é padrão de porta vendida no mercado hoje ter 2,10 de altura. Isso é uma medida padrão, certo? Então, é muito convencional. Para você ter uma porta com dimensões diferentes dessa daqui, ó, geralmente são portas encomendadas, são portas especiais. É muito comum você ver aquelas casas de alto padrão, principalmente em condomínios residenciais fechados. Você vai lá, você tem uma porta de 3,5 metros, 4 metros, que é aquelas portas mega chiques lá. Que lá são portas encomendadas, tá? Você não vai numa loja de esquadria, você vai achar uma porta daquela lá disponível para compra. Geralmente são portas que são encomendadas, são fabricadas sob medida, tá? Sob projeto.
Outra coisa, ó, altura dos armários, tá? Isso aqui é fundamental. Primeiro, ó, o armário, ele precisa estar numa altura de 40 centímetros do chão. Por quê? Se eu tiver uma distância menor que isso, a pessoa na cadeira de roda não vai conseguir pegar, simplesmente não vai ter acesso. E, de novo, se o armário estiver numa altura maior que 1,30 m, a pessoa não vai conseguir ter acesso. Pensa bem, mesma coisa de você chegar aí na sua casa, faz esse exercício aí, pega uma cadeira, senta na frente do armário e tenta pegar as coisas que estão dentro do armário sentado nessa cadeira. Vê se você vai conseguir fazer isso aí. É basicamente esse princípio, tá? Olha aqui, ó. Outra coisa que é importante, quando a gente vai fazer projeto, ter um espaço livre na pia, ó. Dessa forma aqui. Por quê? Às vezes a pessoa vai precisar desse espaço para entrar com a cadeira de roda e mexer nas coisas aqui em cima da pia, no fogão. Certo? Outra coisa, ó. A questão da pia, da própria pia, da cuba da pia, tá? Profundidade reduzida, porque se a pia for muito funda, a pessoa não vai conseguir pegar as coisas que estão no fundo da pia. Você precisa ter aqui um isolamento térmico. Por que esse isolamento térmico? Por exemplo, se você... É muito comum quando você vai lavar louça, você tem lá, de repente, uma panela com gordura, você esquenta a panela e joga água quente para soltar gordura. Em uma dessas, se você tem uma pia de inox, por exemplo, uma cuba de inox, você sabe que o inox ele vai ser um bom condutor de temperatura. Então, se você joga uma água quente e essa distância não tem aqui uma distância, um isolamento térmico, você pode, por exemplo, machucar uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Você pode encostar a perna numa coisa quente. Então, são todos esses princípios aqui que precisam ser aí observados, tá? Precisa de novo, ó, dentro da cozinha, isso aqui são exemplos de cozinha em planta, tá, gente? Ó, armário, pia, fogão, tá? Armário do lado de cá de novo. Tudo isso aqui são modelos de cozinha em planta, visto em planta. Então, dentro de uma cozinha, você precisa aqui, então, deixar um espaço para área de manobra, ó, pelo menos 1,5 m, tá? Aqui, de novo, aquela área de giro da cadeia. Uma cozinha convencional, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui seria uma cozinha convencional, um modelo de uma cozinha convencional. O modelo de uma cozinha aqui, o PCR, né, que seria aí adaptada, seria mais ou menos dessa forma aqui, ó, com uma distância de 1,5 m, armários não muito largos, tá? Sempre ter espaços entre esses armários aqui, ó, que a pessoa consiga chegar com a cadeira de roda e entrar. Não vão ser muito altos. Então, são todas coisas que a gente precisa observar, tá? Outra coisa, quando você for fazer projeto, você vai ver lá que dentro da copa da cozinha precisa existir pelo menos um lugar na mesa de refeição que permita que a pessoa consiga ingressar com a cadeira de roda, ó. Então, ou seja, essa mesa ela precisa ter uma distância suficiente entre o tampo e essa parte divisória aqui, para que a pessoa consiga encaixar ali a cadeira de roda embaixo e consiga ter acesso à mesa. Gente, até aqui tá tranquilo para vocês? Sim ou não? Agora tá. Ninguém dormiu ainda? Não, tá da hora. Tá interessante? Um monte de coisa que não sabia, tá da hora. Ninguém dormiu ainda? Que esse friozinho, ninguém pegou a coberta e dormiu? Eu tô com coberta, mas tô acordado. Ó, eu vou confessar que eu tô também aqui. Eu coloquei no colo aqui na cadeira, que tá complicada a coisa. O professor. Oi? Só uma dúvida. A distância, tem alguma distância padrão, vamos supor, no caso da pia, da ponta da pia até na torneira? Da ponta da pia até na torneira? Vamos voltar uns slides aqui, ó. Fala aqui? Tipo assim, a pessoa vai lavar a louça. Tem uma distância que ela conseguiria lavar a louça tranquila? Tipo uma distância padrão? Vai ter sim, ô João. Eu só não me lembro agora. Acho que eu não coloquei. Na norma, eu acho que tem essa distância aqui, ó. Mas ela não precisa ser, ela não pode ser muito grande, não, tá? Porque se você pegar, por exemplo, vamos adotar como padrão a largura de um armário. Geralmente, o armário ele vai ter ali entre 40 a 45 centímetros de largura, tá? Não é muito, não.
50, alguns casos, tá? Então, a pia, ela deve estar mais ou menos nessa distância aí, entre 40 a 50 centímetros aqui, ó. Porque você tem que pensar o seguinte também, ó. A pessoa que está sentada aqui, ó, ela tem que alcançar essa alavanca da torneira para fechar a torneira e ela tem que ter uma distância suficiente, porque o sifão ele vai passar nessa parte de baixo, tá vendo, ó? Então, se essa pia aqui ela for muito grande, a pessoa não vai conseguir alcançar a torneira, certo? Então, geralmente, ele vai ficar muito parecido com a medida padrão de armário. Ali você pode colocar entre 40 e 50 centímetros, que já fica razoável. Não fica ruim, não. Eu já fui no banheiro uma vez que eu vi que a água da torneira não caía no vão ali, caía na parte de cima, assim, sabe, elevado, torneira. Projetaram errado. Você fala daquelas cubas que sobrepõem, que sai? Sim. Aquilo é muito comum. É muito comum acontecer. Muito comum. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que uns 30%, 40% de torneira com cuba de sobrepor que eu vi em todos os lugares que eu fui, que tinha, eu acho que uns 40% cai fora, viu? E a questão também é assim, ó, não é só a distância da torneira, o tipo de cuba também, porque assim, quem lava a louça sabe disso. Quando você abre a torneira, a água ela vai bater e vai espirrar, certo? Ela vem ali com a pressão, ela desce, né? Pressão da gravidade, ela vai descer, ela vai bater, ela vai espirrar para cima. Então tem esse processo ali. E dependendo do tipo de cuba que é adotada, principalmente aquelas cubas que são ovais, tá? Se ela não tiver, se essa base dela aqui, ela não tiver uma altura muito grande, se for, por exemplo, rasinha, não for muito funda, quando essa água ela bate, ela vai bater, ela vai espirrar tudo para fora. Então, assim, se a gente adota esse tipo de cuba de sobrepor, ela precisa ser um pouco funda. Se ela for muito rasa, ela vai cair fora mesmo, tá? E aí tem um problema, porque assim, ó, se o teu armário, ele for, né, o que tá ali em volta da cuba, se ele for de madeira, dependendo do tipo de madeira, aquilo lá com o tempo vai gerar um desgaste que ele vai começar a empenar toda a madeira. Então, logo, logo você perde o armário. Isso aí tranquilamente. Então, tem muito a ver também com o tipo de torneira. Às vezes, a torneira que é escolhida, ela não é compatível com aquele modelo de cuba, tá? Então, quando você vai fazer especificação técnica, escolher cuba e torneira, você precisa achar dois modelos que são compatíveis um com o outro. E a maioria dos erros que eu vejo ou a torneira não é compatível com a cuba, ou a torneira está mal colocada, mal projetada, sabe? Então, é muito comum acontecer isso aí, viu? Entendi. Vamos lá, vamos passar mais um pouco, vamos voltar onde que eu estava aqui, ó. Sala de estar, gente, ó. Deve existir pelo menos um sofá que possa ser utilizado por um PCR. É interessante você ter uma poltrona, tá? Você vai ter lá quando você for fazer o projeto, se for projetar, por exemplo, um ambiente de sala, você precisa, dentro do teu projeto, você precisa deixar um espaço reservado para uma poltrona, pelo menos. A gente costuma, é muito comum, né? Pelo menos aí, agora, os novos projetos daqui não, mas se a gente olhar aí, sei lá, no intervalo de uns 10 anos para trás, era muito comum a gente usar sofás no modelo de 3 e 2 lugares, ela não é? No caso de vocês é assim? Sim. A figura da poltrona, de um lugar exclusivo, ela já, né, era utilizada historicamente nos projetos aí de arquitetura de interiores, mas de uns anos para cá isso tem se popularizado bastante. A gente via muito isso em projetos de alto padrão, tá? Projetos caros, né? O pessoal tinha grana para investir, então comprava essas poltronas aí. Geralmente eram caras mesmo. Mas agora virou uma tendência, né, aí de estilo e ela tem se propagado bastante aí nas casas, né, das pessoas. Então isso aí se tornou, tá muito convencional, tá muito mais visível. Então, quando você vai desenvolver um projeto PCR, você precisa então prever pelo menos uma poltrona para a pessoa poder sentar
E ela tem que estar num espaço razoável que a pessoa possa vir, colocar a cadeira, fazer esse movimento que está na figura aqui, ó, que ela vai precisar deslocar o quadril, ela vai ter que apoiar na poltrona, depois ela vai ter que se endireitar na poltrona, ela vai ter que arrumar a cadeira e colocar aqui do lado. Tudo isso aqui, ó, demanda espaço. Então, você precisa desenvolver, projetar esse espaço para que esse movimento ocorra, certo? E pensa o seguinte, ó, tem que ter área de giro. A pessoa vai ter que uma hora fazer a manobra da cadeira, ó. Então, se essa área central que ela for pequena, muito pequena, a pessoa não vai conseguir fazer esse movimento. Então, a gente precisa ter, se atentar para esse detalhe também. Outra coisa, ó, quando a gente for falar de sanitário, aqui o título ficou errado, né, em sala de estar ainda. Mas quando a gente for falar de sanitário, a mesma coisa, gente, ó. Nós temos aqui o vaso. Se a pessoa não tiver um espaço para que ela possa posicionar a cadeira dela de frente com o vaso, mexer o quadril, apoiar na barra, ó, para que serve a barra, ó. Ela vai se apoiar nessa barra, ela vai colocar todo o peso dela nessa barra, e aqui ela vai rotacionar o quadril dela e vai conseguir sentar no vaso. Então é para isso que servem as barras, ó, para a pessoa poder ter o apoio, colocar, né, apoiar, fazer força nessas barras e poder movimentar o quadril dela, ó. Vocês já tinham se perguntado para que servia, como servia essas barras? Quem já teve essa curiosidade? Quem já teve, gente, essa curiosidade? Ver como servia essas barras. Eu nunca tinha visto como funcionava. Eu, particularmente, eu também não tinha visto ainda não, tá? Eu achei muito interessante isso aqui. E realmente faz sentido, faz muito sentido. Ô, professor, essas barras são bom para idoso também, né? Para idoso também, para idoso também. Na casa da minha avó, ela tem grande dificuldade nas pernas dela também. Aí no banheiro, para tomar banho, tem duas dessas barras aí que o médico dela indicou. Que ela já caiu uma vez, aí meu tio colocou. Ó, na área de chuveiro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ó, na área de chuveiro, uma prática está sendo muito convencional também de colocar assento embaixo do chuveiro. Então tem as barras, aí tem um assento, a pessoa usa as barras, senta no assento e aí ela consegue tomar o banho dela. Ô, professor, existe também barra antiaderente ou é sempre uma barra lisa? Olha, todas que eu vi até hoje, eu não posso te afirmar com toda certeza assim, não tem, tá? Eu, pelo menos, eu não achei ainda. Todas que eu vi até hoje, geralmente são materiais que são um pouco mais lisos também. Sabe por quê? Se a barra ela for rugosa, se ela for aderente, para a mão não escorregar, pode machucar a pessoa. Porque dá uma olhada no movimento aqui, ó. Ela apoia nesse movimento aqui e ela tem esse deslocamento da mão. Tá vendo que a mão corre, ó? Para poder mexer o quadril. A mão, ela corre. Se a barra ela for aderente, ela segurar, a hora que a pessoa passar a mão, ela pode não conseguir se mexer, pode atrapalhar o movimento para mexer e, de repente, ela pode até se machucar, pode, né, ralar a pele, pode esfolar, entendeu? Então, eu acho que talvez seja esse o motivo de não ser todas serem lisas. Praticamente todas que eu vi até hoje sempre de superfície lisa. Eu já vi uns modelos, gente, que não são só inox, tá? O mais convencional talvez seja o inox. Mas nós temos alguns modelos que são, por exemplo, de plástico. Um plástico mais resistente, sabe? PVC. Tem esses modelos também. Aí. Mas PVC e plástico consegue segurar o apoio? Oi? PVC e plástico consegue segurar o apoio de uma pessoa? Consegue sim. Vai depender muito da espessura da barra, tá? Ah, entendi. Por exemplo, assim, tem algumas barras, apesar de elas serem finas, mas o material, ele é bem espesso, né? Então, ele é muito resistente. O plástico, ele pode ser muito resistente a atrito, assim, aderir ao atrito.
Pessoal, eu acho que a segunda parte a gente vai ter que deixar para a próxima aula continuar, tá? A gente está mais ou menos na metade. A gente vai encerrar por hoje. E aí, vocês gostaram? Da hora demais. Como foi aí? Ah, foi interessante, nossa. Eu até perdi o horário agora que eu fui ver. Não tinha nem visto o horário passando. Vocês já tinham visto esse tipo de coisa aí? Não. Muita pouca informação. Não tem muita informação disponível, assim, igual o professor falou, né? É Não tem, difícil a cara. informação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com os coordenadores, porque só fisioterapia, acho que da Uningá vai ter esse tipo de coisa. Mas eu vou trocar uma ideia, eu vou ver o que eu consigo lá. E para ver se na nossa próxima aula vai ser quinta-feira que vem, e vai ser lá na Uningá. Então a gente vai fazer essa aula presencial. E eu vou ver com eles lá se eles de repente conseguem para a gente alguns desses instrumentos aí. Um andador, aí talvez uma bengala. Se a gente conseguir uma bengala, a gente vai tentar vendar os olhos aí, a gente vai tentar andar lá no corredor da Uningá com bengala. Para a gente ver aí como vai ser. Uma cadeira de roda. Professor, Oi? só uma dúvida, ela não vai precisar desenhar tudo isso não, né? Vai sim. A gente vai chegar a isso lá na próxima aula. Não gostei não, viu? Mas a Pode gente vai... cancelar já. Não, mas a gente vai ter um projeto, e é um projeto até simples, tá? Que a gente vai desenhar disso daí. Nesse bimestre, a gente vai fazer... Estou projetando aqui para a gente fazer para as próximas aulas, tá? Esse desenho do banheiro PCR, a gente vai fazer isso aí. Um projeto elétrico, deve ser o próximo. E aí nós vamos ter uma aula de dobragem de prancha, tá? A gente vai precisar de uma prancha grande, sei lá, não definir ainda, mas provavelmente uma A1 ou A2, e a gente vai aprender a fazer dobragem de projetos, sabe? Aqueles projetos que a gente pega na obra. Então a gente vai ter uma aula só disso aí. E aí, gente, eu tô vendo como que vai ser o cronograma ainda, mas ainda quero passar para vocês escada, ensinar como que desenha escada. Certo? Ô, professor, esse ano a gente vai usar algum aplicativo para desenhar também ou só vai ser na prancha, só no papel? Quarto bimestre a gente vai ter AutoCAD. Quarto bimestre? Exatamente. É porque desenhar é difícil. Oi? Desenhar leva muito difícil. Não, mas você vai ver o seguinte, ó. Se você não souber desenhar, não souber linguagem técnica de desenho, você não consegue fazer no AutoCAD. Porque no AutoCAD você vai ver que os problemas são outros. É a saber como que o programa funciona. O AutoCAD ele é muito complexo, ele tem N ferramentas lá. Então, o grande problema do desenhar no AutoCAD tem que ser descobrir como que funciona. E se você não souber como desenha, aí você tá enrolado, porque daí você vai ter uma coisa a mais para se preocupar, entendeu? Mas aí, de antemão, quem quiser já ir procurando AutoCAD, vendo como instala, como baixa, pode ficar à vontade que a gente vai usar assim mais no quarto bimestre, tá? Professor? Oi? Vai ter alguma coisa diferente com a mecânica? Não, daqui para frente a gente vai meio que adotar um padrãozinho. Entendi. Porque é o seguinte, ô Bruno, na engenharia mecânica, no segundo ano, vocês têm uma disciplina de desenho que ela é específica do curso. Tanto é que daí, nesse caso, é até um professor, um engenheiro mecânico que dá a disciplina mesmo, tá? Você vai usar esses princípios que a gente tem aqui, que é aprender perspectiva, aprender linguagem técnica, todas essas coisas que a gente está trabalhando até agora, porque daí você vai aplicar isso em desenho mecânico. E lá nessa Elétrica disciplina... também, professor? Na elétrica eu acho que não, mas na mecânica eu sei que tem, porque o professor Rodrigo me falou. E nessa disciplina, eles vão ensinar vocês a trabalharem também com SolidWorks, tá? Que é uma disciplina específica da engenharia mecânica para projetos de mecânica. Então, aí já é um pouquinho mais direcionado, tá? Gente, é muito comum essas disciplinas generalistas no começo do curso, tá? É a base do conhecimento do curso. Então,
cálculo, desenho técnico, física, são disciplinas de núcleo comum das engenharias. Isso aí é muito normal. Toda faculdade é desse jeito, então tem uma exigência do próprio MEC também para disciplinas, são disciplinas mínimas para cada um dos cursos. Então, o primeiro ano ele tem sim esse caráter um pouquinho mais generalista. A partir do segundo, você já começa a entrar mais específico ainda no conhecimento do curso. Beleza, gente? Vamos fazer a chamada? Digita aí fazendo favor para mim no chat o nome dos participantes, que eu vou copiar esses nomes aqui e vou lançar a chamada. Deixa eu só começar a copiar aqui. Tiago. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eu recebi uns e-mails aí, o pessoal falando da nota. Para mim aparece normal. Normalizou lá para vocês ou não? Como que tá? Aqui ainda não, na minha. Não? Na minha também não. Tá a nota baixa. Entendi. Essa semana a gente ainda está com alguns ajustes no sistema. A gente fez a importação de notas, né, de algumas notas. Porque assim, a gente lança nota no Moodle, né, que é o ambiente de acesso dos materiais que vocês fazem. Depois o curso, né, a coordenação do curso, pede importação para o outro sistema, que é o Jacad. Então, essa semana a gente fez essa importação, então tem algumas coisas que a gente ainda está resolvendo, certo? Mas vamos mantendo informado, gente. Eles vão avisando aí se aparece ou não. Certo? Vou copiar, deixa eu ver se deu certo aqui a chamada. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Ô, professor, o horário da aula presencial é o mesmo do igual a de hoje? Isso, é o mesmo, às 19 horas. É que eu era do EAD, agora presencial, eu queria tirar essa dúvida. Isso, não, 19 horas na quinta-feira. Beleza. Certo, gente? Mais alguma coisa? Eu não tinha... Pode falar. Eu não tinha ido ainda na aula presencial. Na aula presencial do desenho técnico, precisa usar o jaleco? Precisa. Isso é importante dizer, gente, ó. Aula em laboratório, a gente precisa sempre estar de jaleco. Ô, professor. Oi. Pergunta. A questão do jaleco, onde eu posso estar adquirindo o meu, por exemplo? Sabe... Você já foi na Uningá ou não? Sim. Quando você entra na Uningá, você contorna o bloco da reitoria. Bem no comecinho ali, do lado direito, tem um prédio que é um café. Já percebeu? Sim. Aí naquele prédio lá, tem um pessoal que vende jaleco. Se você chegar lá, tem uma portinha que fica sempre aberta. E lá eles vendem jaleco. Você pode chegar lá e conversar com eles. É a empresa que é responsável por produzir os jalecos. Às vezes, viu, Anderson, tem alguns que já ficam prontos até. Até às vezes você chega lá, já está pronto e já consegue tirar na hora. Professor, eu também não tenho. Se no caso não ficar pronto a tempo. Oi? No caso, eu também não tenho. Se não ficar pronto a tempo até na próxima quinta. Você pode ir para a aula normal, tá? E chegando lá a gente vê. Ok. Beleza? Ô, professor, é a mesma empresa do ano passado? Rapaz, eu acho que não tenho certeza, viu? Eu não lembro quem estava no passado. É porque ano passado eu paguei, pedi e não deu para pegar. Mas dá uma conversada com eles lá e eu acho que tá tranquilo esse ano. Tem que assinar alguma coisa para se organizando. Oi? Tem que assinar algum termo, alguma coisa para participar da aula presencial, professor? Ó, eu preciso confirmar com os coordenadores, tá? Vocês têm um grupo no WhatsApp com os coordenadores? Sim ou não? Quem tá no grupo lá? Tem. Seria interessante vocês perguntarem isso lá no grupo. Porque, assim, ó, a gente teve uma reunião essa semana, mas a gente acabou tratando até de outros assuntos e acho que a gente não chegou a conversar a respeito disso. Então, eu não tenho essa resposta para vocês agora. Aí eu vou ter que ver com os coordenadores como vai funcionar. Então, seria interessante vocês perguntarem isso aí lá nos grupos para eles. Como vai funcionar essa dinâmica. Certo? Porque a gente, na verdade, assim, ó, como nós temos uma
uma limitação de espaço, né? Quem foi nas últimas aulas viu isso aí. A gente acaba tendo que dividir a turma, né? Então fica metade numa sala, metade na outra. Então essa organização ela é importante para a gente poder, primeiro, escolher a sala que a gente vai usar, porque cada uma das salas tem dimensões diferentes e tudo mais, e também poder organizar, né? Saber como que a gente vai dividir isso e tudo mais. Então essa organização ela é importante. Mas eu não sei ainda como que vai estar, se vai ter termo ou não. Eu preciso conversar com os coordenadores que, confesso para vocês que realmente não deu tempo. Essa semana foi bem corrido. Mas aí, se vocês puderem perguntar no grupo lá, acho que é mais fácil. Ô, professor, a aula ela vai ser só presencial ou também vai ser transmitida online? Não, vai ser, na verdade, é assim, ó. Eu preciso ver como ficou isso, mas eu solicitei essa semana para que fosse instalada uma câmera na sala, né, para fazer essa simultânea. Então, tudo que a gente fizer passasse lá na sala lá, nós iríamos gravar, mas eu preciso ver se já foi instalado. Se for instalado, a gente vai conseguir fazer simultâneo. Se não, infelizmente, aí a gente vai ter só presencial mesmo. Mas, em todo caso, essas aulas presenciais elas vão ser a cada 15 dias, certo? Então, eu ainda não... Mais uma questão, que eu ainda não tenho uma resposta, eu preciso ver com a coordenação como ficou. Certo? Mais alguma coisa, gente? Ninguém? Então, a gente vai encerrar, Boa pessoal. noite, professor. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite, professor. Quinta a gente se encontra lá na Uningá. Fechou. Valeu, abraço. Até mais. Boa noite, sextou, hein? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.